Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida Resolve-se Sozinha. Mais um episódio de A Vida Resolve-se Sozinha. Eu acho que ainda consegui apanhar a Cristiana a mastigar a sua bolacha. Não quero que fales agora, quero apenas que usufruas do teu momento de açúcar. Estamos aqui para falar de amor, uma vez mais. A vida resolve-se sozinha, mas às vezes é preciso uma ajuda. E eu sei que a Cristiana quer que eu esclareça o que é isso da vida resolve-se sozinha. Portanto, eu vou explicar ainda antes da Cristiana perguntar. A vida resolve-se sozinha era uma frase que eu dizia para me acalmar naqueles momentos em que estava sedenta de uma resposta. Imagina, uma altura em que o trabalho estava a correr mal e eu perguntava: sai ou não sai do trabalho, escolho ou não escolho outro, despeço-me ou não me despeço. Outras situações em que as relações não estavam propriamente a correr como eu tinha imaginado, era acabo, não acabo, e tentava fazer muitas avaliações, sabes, quase fazer os prós, os contras, os mais, os menos, e de repente percebi que se parasse quietinha, se parasse ali uns dias quieta, sentar a pensar na resposta, a vida dava-me um sinal. A vida, isto parece assim uma coisa esotérica, não é a vida, é o decorrer dos dias. Eu recebia um sinal, imagina, uma atitude na pessoa em que eu estava a ponderar se valia ou não valia a pena continuar a relação. E agora vocês vão ter que ir lá atrás e ouvir o nosso episódio sobre o insisto ou desisto. Mas eu estava nessa luta, insisto, desisto, e de repente se eu parasse, acontecia qualquer coisa em que estava lá a resposta escarrapachada. Imagina, uma falta de respeito evidente e que eu pensava, ok, é óbvio que é para desistir, ou o contrário, quer dizer, uma atitude absolutamente diferenciadora em que eu dizia não, espera, é para ficar. Ou lembro-me num emprego em que eu já estava muito chateada, que me ligaram para ir buscar, o Gonçalo era pequenino, portanto já foi há 17 anos, o Gonçalo era pequenino, eu estava muito insatisfeita, numa luta mental entre fica, não fica, e eu lembro-me de ter parado de pensar no assunto, e passado uns 2-3 dias ligaram-me da escola, o Gonçalo estava doente. Eu vou avisar o meu chefe de que eu tinha que sair, que o Gonçalo estava doente, e ele olhou para mim e disse: as mulheres têm que se limitar às funções que podem ter no mundo laboral. E eu pensei, ok, está entendido, foi o meu último dia de trabalho aqui. E acho isso, e a vida resolve-se sozinha, isso é quase sempre, as respostas são muito evidentes para as nossas questões, mas nós estamos tão aflitos que imaginamos assim um campo de terra em que nós começamos a andar às voltas, a levantar muito pó e não estamos a ver nada. E portanto, para mim a vida resolve-se sozinha, é isso. Cristiana, agora que já acabaste de mastigar a tua bolacha. Olá, Catarina. Olá a todos, obrigada por me teres convidado mais uma vez para estar aqui contigo. Eu sou a Cristiana Santos, psicóloga, residente em London. Sim, mas portuguesa. Para todo o mundo, portuguesíssima do Norte. Exatamente. Amante de um bom... O que é que cabrito, querias almoçar? Cabrito. A Cristiana queria me levar a almoçar cabrito. E amante de cabrito, no entanto, residente em Londres, trabalhando em várias vertentes do desenvolvimento pessoal também. Yeah. E com uma grande força na área do eu não me obrigo a dizer estrangeirismos, mas na área do trabalho. Não, MBA, Business Psychology. Isso mesmo, obrigada por me poupares a falar em inglês. Este episódio, olha, isto foi bom porque falar inglês é uma das coisas que eu tenho imensa vergonha. E hoje o nosso episódio é um bocadinho sobre vergonha. Olha, antes de avançares, tira o pé do acelerador, porque eu ia-te dizer perguntar uma coisa ainda sobre a vida resolve-se sozinha. Opa, já me calei. Desculpa. Conta-me. Não, mas é sempre um prazer estar aqui, deixa-me lembrar isso. Conta-me o que tu queres saber então, sobre a minha frase sim, épica. Eu quando vi a tua frase a primeira vez, pensei, a vida resolve sozinha, estás a dizer o quê, Catarina? Que a gente não faz nada, que nós devemos ficar numa atitude passiva perante a vida? Nunca. Ok. Nunca, então, é o contrário, nós temos que dar a oportunidade à vida, sim, para nos mostrar os vários caminhos que nós temos disponíveis. Eu acho que nós muitas vezes somos muito apressados, pomos o pé no acelerador, como eu estava a fazer agora, e nem sequer vemos muito bem que caminhos é que temos disponíveis e estamos
tão à pressa que nem percebemos que houve um atalho ali, que houve um caminho cheio de flores à esquerda, outro ali à direita e entramos em modo decisões atrás de decisões e nem sequer paramos um bocadinho para perceber onde é que estão as respostas. É isso, a vida resolve-se, não é a vida faz-se sozinha. Resolve-se, as respostas são muitas vezes muito evidentes. Nós é que paramos pouco, respiramos pouco e uma das respostas, deixa-me só, porque eu acho importante irmos para o tema, porque este é um tema que me diz muito, eu acho que a resposta à leitora que me enviou esta mensagem é muito evidente. Esta leitora dizia-me que tinha engordado muito e que o namorado tinha vergonha dela. Portanto, a frase era mesmo assim: Catarina, eu engordei muito e o meu namorado tem vergonha de mim. E naturalmente é um tema que me toca muito, tu sabes, porque acompanhaste o meu percurso. Eu tenho a perturbação obsessiva-compulsiva que me leva a períodos de... Vais-me corrigir? Corrige já agora. Corrige já antes que eu continue. Tenho episódios de... Como é que se diz? Se vocês me tivessem visto a rolar os olhos... Não, isto tem uma versão vídeo. Se quiserem vão ao YouTube. Ajuda-me, vá. Formula corretamente. Ok. A Catarina... Eu posso dizer Catarina? Sim, claro. Ok, pronto. Só para deixar claro que me estás a dar autorização sim, para dizer. Sim. Então, tu tens episódios de compulsão alimentar... E desenvolves às vezes comportamentos obsessivo-compulsivos como uma forma de regular as tuas emoções. Obrigada. Isto tudo para dizer que quem me conhece ou quem conhece a minha história sabe que eu há 6 anos emagreci bastante, emagreci uns 15 quilos, vivi um período de autoestima assim com muito fogo de artifício. Foi um momento em que eu experienciei sensações de vaidade que nunca tinha experimentado, já tinha experimentado outras sensações de vaidade, fosse em relação a resultados escolares, na minha relação com as outras pessoas, mas nunca vaidade, eu e o espelho. E portanto foi assim um momento muito... Foi especial e eu não lhe tiro nenhum do valor que ele teve na minha vida, foi de facto um momento muito especial. Foi nessa altura até que conheci o Pedro, foi uma coincidência, mas fez-me ainda hoje associar esse período a coisas muito boas. Depois, numa fase menos fácil, eu engordei novamente. Já estava casada, para o Pedro isto nunca foi uma questão, nunca. De facto, eu acho que ele me vê igual, gorda, magra, não lhe faz. Para mim não. E portanto, voltamos à leitora. Eu estava só a explicar o porquê deste tema me ser tão querido, porque eu e o corpo temos uma relação que nem sempre é fácil. Mas eu acho que para esta leitora, se ela ouvir a minha frase e se ficar quietinha e olhar, a resposta é evidente. Este namorado pode ir ele comer iscas para outro lado qualquer, porque a vergonha é um sentimento que ele não poderá jamais, em tempo algum, sentir pela pessoa de quem gosta. Aquilo que me preocupa é que esta menina, porque de facto é uma miúda nova, que ela sinta vergonha dela e, portanto, passo-te a bola para me falares sobre este sentimento tão difícil. Já vamos depois à questão da gordura, sim, mas sobre este sentimento tão difícil que é a vergonha. A vergonha é uma das emoções mais incapacitantes que nós temos, porque a vergonha é quase uma rejeição da nossa essência. Enquanto que, por exemplo, a culpa é uma rejeição de algo que eu fiz ou de uma parte de mim que me faz sentir mal acerca de... A vergonha é quase que, sabes, parece que está quase entranhada dentro de nós, na nossa pele, é uma rejeição da minha essência. Então é super incapacitante. E a vergonha, infelizmente, foi durante muitos anos utilizada como uma ferramenta de educação. Por isso é que nos é tão fácil sentir vergonha de nós, porque achamos que envergonhar uma criança era uma forma dela não repetir um determinado comportamento. Ou seja, tu estás a falar da vergonha que é provocada quando fazemos uma humilhação ou uma chamada de atenção pública. Ou seja, como é que tu provocas vergonha portanto, no processo de educação? Por exemplo, provocas vergonha no processo de educação quando a criança faz xixi nas calças e nós dizemos és uma porca. Tu estás a provocar vergonha. Ou seja, tu associas uma ação a um sentimento de asco, de rejeição, exatamente, e que te fazem nojo. Exatamente. Bateste no ponto, exatamente, é um sentimento de nojo acerca de mim mesma, é um sentimento de asco e rejeição acerca de mim mesma, e que nós utilizamos como, nós, ou
ou tentamos não utilizar, mas foi utilizada como ferramenta de educação, por exemplo, na história do controle dos esfíncteres, na comida nas meninas durante muito tempo, claro. Utilizamos a vergonha, então tornou-se uma emoção aceitável que nós utilizamos mesmo connosco mesmos, quase como para me impedir de fazer uma determinada coisa. Mas porquê que podemos agora só aqui, relacionando com a questão da alimentação, porquê é que nós associamos tanto a questão da gordura à vergonha do corpo? Porque nós nós associamos a gordura à vergonha do corpo, porque há uma parte no nosso desenvolvimento em que eu não sou como os outros, logo há uma sensação de inferioridade, de rejeição, como se eu tivesse um defeito, como se algo em mim não estivesse a fazer sentido. Então eu vou rejeitar, porque a gordura quer dizer que se os outros conseguem ser magros e eu não consigo, eu estou a sair fora, logo há algum defeito em mim. Se eu tive a vergonha como ferramenta de educação, então claro. É automático. E também é fácil, não sei se concordas comigo, como quase sempre a questão da gordura está associada a episódios de descontrole alimentar, não sempre de compulsão, vamos deixar agora a compulsão aqui de lado, mas de descontrole, e como quase sempre o descontrole alimentar é muito associado à sujidade, não é? Porque é um período em que tu não te controlas, a comida não é algo limpo no sentido de, nem que seja, por exemplo, migalhas, a gordura, o facto de teres que lavar as mãos, sim, a boca. Eu, por exemplo, após uma situação em que estou em descontrole alimentar, o primeiro sentimento nem é a questão da vergonha do corpo, é o do nojo do momento. Eu não sei se me faço entender, sim, ou seja, de que deveria lavar bem as mãos, a cara, porque naquele momento, se estás descontrolada, tens a sensação até que sujaste muito mais do que o que devias, quase, não é? Que estás ali naquele momento de descontrole, e depois associas isto quase como transferisses esta sensação das migalhas ou da gordura da comida para a visão que tens do teu corpo ao espelho. Exatamente, porque repara, nós temos expressões como comer como porcos. Toda esta imagem que tu estavas a descrever da comer, exatamente, é quase como um comer como porcos, está tudo sujo, sujidade dá nojo dá sensação de vergonha. Depois a vergonha também está associada a experiências de humilhação, e não tem que ser tu teres sido humilhada diretamente, mas tu vês nos filmes, tu ouviste na escola a menina gorda ser gozada, ou os teus pais dizerem, olha, a Mariana é a gordinha, e tu não tens que ter sido tu objeto da humilhação, mas guardas a memória da outra humilhação que é feita a alguém que tem... Exatamente, o que vai derivar em emoções de vergonha, que depois tu vais aceder em situações em que tu te sentes, eu sou a gorda, eu agora tenho vergonha, eu agora sinto esta vergonha, e vergonha e culpa, obviamente, associada a como é que eu agora... Deixa-me só fazer aqui só uma distinção, porque acho importante para a pergunta que te ia fazer seguir, que é, a vergonha, neste contexto que estamos a falar, não tem nada a ver com timidez. Não. Ou seja, ter vergonha ou ser, não é a mesma coisa do que ser envergonhado. Não. Só para nós darmos aqui o salto, são coisas completamente diferentes. Sim. E a vergonha é muito incapacitante na questão do amor. Exatamente, sim. A vergonha é muito incapacitante em todas as áreas, mas na questão do amor muito. E eu até diria, quando eu tenho vergonha de mim, de quem sou, do meu corpo, da minha aparência, porque até pode não ser gordura, podem ser outras questões no corpo, eu não me aceito como eu sou. Então, se eu não me aceito como eu sou, eu estou sempre à espera que o outro me rejeite. Porque, obviamente, se eu não me aceito como eu sou, como é que eu vou esperar que o outro... É a tal história do espelho, não é? Isto é uma ideia que eu acho muito interessante, porque me faz ter sempre esse cuidado na minha relação com os outros, que é, nós quase sempre espelhamos, ou seja, a forma como eu sinto, como eu me vejo, faz com que eu ache que o outro pense e veja da mesma forma que eu. Portanto, se eu me vejo disforme, feia, com um defeito que de facto me incomoda muito, ou com a gordura que eu acho que é feia, sim, eu acho que o outro me vai ver da mesma forma, sim, ainda que o outro me possa ver de uma forma absolutamente perfeita. Eu costumo dizer que quem procura acha, e às vezes nós estamos à procura de todos os sinais que dizem que eu devo ter vergonha de mim, que eu devo rejeitar-me ou que eu não sou boa o suficiente. E então eu vou achar esses sinais, nem que sejam interpretações minhas, que é a outra versão daquilo que acabas de dizer. Eu acho que sim, que isso acontece em muitos, mas neste momento, e eu acho, felizmente, que tendemos a melhorar, e nós há bocado eu brincava dizendo que tinha cada vez mais mulheres gordas no meu Instagram, isto gorda num sentido apenas de descrição
e nunca num sentido pejorativo, porque isso me fez olhar para o meu corpo de uma forma diferente. Porquê? Porque eu, quando estou a fazer scroll e a ver a imagem destas mulheres, eu reconheço-lhes beleza. E estou a ver uma mulher que o corpo não é um corpo magro ou um corpo extremamente musculoso, em que os músculos ou os ossos são visíveis, é um corpo que tem mais material, mais Sim. matéria, e eu olho e penso, que bonito. E depois penso, caramba, se tu olhas para este corpo como bonito, porque é que has de olhar para o teu como feio? Porque, de facto, quando engordei, uma das situações que foi difícil foi, por exemplo, eu sentir-me envergonhada, nesse tal sentido, ter vergonha do meu corpo quando estava perante o Pedro. Que era, se ele me viu no momento em que eu achava que estava maravilhosa, ele ia ver-me exatamente como eu estava a ver-me ao espelho. E ao contrário do que seria expectável, que é, não, mas se ele não te vê assim, porque é essa luta. E, portanto, o vermos outras mulheres que têm corpos diferentes, corpos com outras fisionomias, com outras alturas, com outras dimensões, liberta-nos um bocadinho. Eu acho que estamos melhores, mas de facto a gordura continua a ser um motivo de muita vergonha, de nojo, de dificuldade na relação para muitas mulheres. Sim. Porque a gordura... ia-te chamar o Renata agora. Desculpa, foi ao lado. Isto agora foi ao lado. Desculpa lá, Catarina. Porque a gordura não quer dizer só aspecto físico. Vamos falar de ser magra. Ser magra é ser inteligente, ser magra é ter sucesso, ser magra é ter controlo. Então, por oposto, ser gorda é exatamente a descontrolada, falhada, rejeitada, porque a que não magra tem controlo em nada. A que não tem controlo em nada. Porque nós associamos à magreza todas estas características de sucesso, de capacidade, de aceitação, amor, e então a gordura é o oposto. Daí nós termos esta coisa de procurar a magreza e rejeitar a gordura, apesar de olhar para lá e dizer, isto é bonito. Não é porque não é bonito, é só porque eu quero ser a melhor, e a melhor é sempre a magra. Mas isto é uma questão que também é social e é da atualidade, nem sempre foi assim. Não é preciso, sei que isto é um bocadinho uma frase feita, mas se formos ver a arte de outros séculos, por exemplo, uma mulher que tivesse mais formas, era uma mulher que era associada, por exemplo, a questões de fertilidade ou de uma imagem feminina, que era o mais bonito. Mas neste momento não é assim, também porque o perder as formas de mulher era aproximarmos do homem, era uma questão de igualdade. Portanto, existe um momento em que o facto de sermos magras e de não termos formas nos retirava a fragilidade das formas, porque é engraçado, neste momento há uma grande tendência, ainda bem, de falar muito nas questões do sagrado feminino, do ser cíclico, da aceitação dos ciclos menstruais, da questão da aceitação do ser feminino, que hoje se calhar é possível porque de facto vivemos em tempos diferentes, porque houve uma fase em que ser mulher era só por si seres menor, não é? Porque tinhas limitações como era ter a menstruação, tinhas as limitações das formas que fazia com que, em vez de seres respeitada, fosses desejada, e portanto há aquele momento em que ter poucas formas é ser poderoso. E aí o facto de seres magra aproxima-te de uma noção de sucesso, e a mulher se calhar mais... quer dizer, com mais formas, com mais gordura também, era muito associada à mulher mãe, à mulher que estava em casa, à mulher menor. A desleixada, aquela que se desleixou um bocadinho na vida. Claro, claro. Porque quantas vezes nós não vimos, ela era tão bonita, mas depois desleixou-se, depois teve filhos e desleixou-se. Claro. Então estas associações todas que nós fomos ouvindo de diferentes ângulos ao longo da nossa vida fazem-nos rejeitar aquilo, porque nós no fundo não estamos a rejeitar aquele corpo, porque nós já não vemos aquele corpo como sendo bom ou mau. Por exemplo, eu tenho celulite, eu nunca fui gorda, mas eu sempre tive anca e a perna mais grossa e celulite. E eu sempre vi não sei quantos anúncios a dizer que não se deve ter celulite, por isso eu lembro-me, eu tenho esta imagem vívida na minha cabeça, de perguntar à minha mãe, eu tenho celulite. E a minha mãe dizer, tens. Então eu automaticamente decidi que as minhas coxas eram más. Porque claro, eu vi tanto anúncio a dizer que celulite era mau e tem cremes e não sei das quantas, que aquela rejeição de eu não quero aquilo porque aquilo é mau, é o oposto daquilo que eu devo ser. Claro.
E é isto que nós fazemos de uma forma inconsciente quando olhamos, nós não vemos a beleza. Eu não decidi que não gostava das minhas coisas porque elas não são bonitas. Foi por esta conotação. A outro tipo de sensações, sentimentos e... Exatamente. Nesta questão da vergonha, vamos só aqui regressar um bocadinho à questão da leitora e vamos regressar à pessoa que lhe disse isto. Sim. Só para finalizar, não, para reforçar esta ideia que é, se nós estamos com alguém, se aquilo que tomamos como o nosso amor, se estamos com alguém que tem vergonha de nós, há amor? Alguém pode amar e ter vergonha da pessoa? Infelizmente, pode. Pode? Pode, porque repara, a vergonha, o ter vergonha de alguém é a rejeição de um aspecto daquela pessoa e que pode ser a minha incapacidade em aceitar aquele aspecto. Estás a perceber? Sim, a minha filha Maria Luísa tem vergonha de mim quando eu danço e eu não devido o amor dela por mim. Ok. Não se percebe porque é que ela tem vergonha de mim. Agora, há um aspecto que é importante, que é alguém que tem vergonha de mim não me pode fazer sentir vergonha. Alguém só te pode fazer sentir vergonha se tu permitires. Imagina, esta leitora que diz, o meu namorado tem vergonha de mim. Porque ele tem vergonha de mim, eu também tenho, ele só lhe pode fazer sentir algo porque ela permite. Também sente algo, não é? Exatamente, porque já existe dentro dela o antecedente e ele simplesmente vai buscar isto. Não é porque alguém tem vergonha de mim que eu tenho que me sentir humilhada. Não é Ou seja, vamos só aqui, porque nós não conhecemos todos os contornos da história, e há aqui duas situações, e corrija-me se eu estiver errada, que é, pode haver uma situação de bullying e de gozo, e aí sim é grave, ponto final, e não podemos associar isso a amor, que é aqueles namorados que existem principalmente, e infelizmente, muito na adolescência, que são namorados que ganham o seu espaço quase humilhando a pessoa com quem estão, e, portanto, fragilizando-a a todos os níveis, de modo a sentirem-se superiores ou a conseguirem manter aquela pessoa por perto, e eu acho que aí não podemos associar a amor. E depois temos alguém, por algum aspecto da nossa vida, que também vai mexer com as suas histórias e com algo dele, tem vergonha de um aspecto da pessoa, ainda que a ame, e que a pessoa, de facto, se não tiver vergonha de si nesse aspecto, a vergonha que o outro sente é-lhe completamente irrelevante. Desdramatizando, se eu não tiver vergonha de mim enquanto danço, a vergonha da minha filha quando eu danço, a vergonha alheia da minha filha quando eu danço é-me indiferente. Ou seja, até brincarei com isso e digo, Maria Luísa, a mãe dança quando quiser. Agora, aqui são situações diferentes, não é? Uma de humilhação, temos que pôr esta pessoa completamente de parte e não é amor, ou de aceitarmos que de facto o outro pode sentir vergonha de nós porque também tem a sua história. Exatamente. Repara, e não é vergonha de nós, eu vou aqui formular, é vergonha de um aspecto nosso. Exatamente, não é vergonha de nós, é vergonha de um aspecto nosso. Porque, Catarina, vamos sendo as duas radicalmente honestas, tu nunca disseste, tu não tens vergonha disto? Não tens vergonha de ser assim? Eu não digo, porque eu com os meus filhos eu tornei muito radical no não estou a dizer aos teus as palavras. filhos. Claro que já disse. Não estamos a falar dos teus filhos. Não, em relação, claro que sim. Alguém claro que sim. na nossa vida, nós dissemos. Sim, claro. Que é a tal história que nós aprendemos de a vergonha como ferramenta de educação. Porque a vergonha vai ter um impacto. Ou de chamada quase como uma chamada de atenção, não é? Exatamente, para mudar. Se eu te envergonhar, tu vais mudar. Então, repara, assim sendo, às vezes, se alguém foi sujeito na sua história de vida a muita vergonha num determinado aspecto, depois vai rejeitar isto no outro, aquele mesmo aspecto. Pronto, é como disseste muito bem, nós não sabemos os contornos todos desta situação e estamos aqui a tentar cobrir o máximo de terreno e o maior número de ângulos. Mas este é um ângulo que é muito comum. Claro, mas esta questão, vamos voltar às gordas, como nós dizíamos, mas como é que nós explicamos ou transmitimos às mulheres que não é a sua condição física, e estamos a falar aqui das gordas e quantas mulheres têm vergonha de serem extremamente magras, e outras até vergonha de ter o peito muito grande, apesar de aos meus olhos serem perfeitas, ou de alguém ter o rabo grande, o rabo pequeno, as pernas curtas, as pernas compridas. Como é que nós explicamos às mulheres que a sua fisionomia, que o formato do seu corpo não é condição para serem amadas ou não amadas? É quando deixamos de nos focar no corpo e focamos simplesmente o que é que tu precisas para te amar e o que é que tu precisas
para seres amada. E nunca é através do corpo. Nunca. Se alguém gosta de ti porque és linda, maravilhosa, então é alguém que não gosta de ti. Porque se esta é condicionante para eu ter amor, então eu não tenho amor de verdade na minha vida. E também não me amo a mim de verdade na minha vida. E podemos falar de imensas figuras públicas que falam de lindas e maravilhosas e que falam de nunca se sentirem amadas e delas mesmas não se amarem elas próprias e a pressão toda que sentem para parecerem mas não é uma porque determinada gostar volta. de sermos, ou seja, não é porque a vaidade ou por gostarmos de nos arranjar, de ter cuidado com a saúde, de comer melhor, de fazer exercício, tudo isso, não é porque isso seja um aspecto fútil, é só porque isso só condiciona o aspecto exterior enquanto quase o pacote daquilo que somos. Nós somos muito mais, somos um corpo que funciona ou não funciona, somos uma cabeça que pensa desta e determinada maneira, mas é difícil não associarmos o amor é difícil não associarmos que só merecemos ser amados quando nos vemos bonitos. É muito difícil. É fácil quando tu começas a eliminar esta... É quase como dizeres, eu só sou amada quando está sol. Uhum. E repara, no verão, por isso é que falamos dos amores de verão, facilmente nós mais nos apaixonamos, ou os amores são mais intensos no verão porque está sol. Porque uma pessoa sua muito. Eu não sou fã de amores de verão, desculpem. Mas pronto, mas o resto dos seres humanos... Primavera, verão, está bem. Pronto, o calor faz com que estejamos mais predispostos ao amor. Repara, é a mesma coisa, é uma associação que nós fazemos, porque tem a ver com estas condicionantes, estas histórias que eu vou dizendo a mim mesma, que o meu peso vai... Olha, queres que eu diga mesmo assim muito, muito diretamente? Diz-me. O peso é aquela coisa que é o meu bode expiatório. Muitas das vezes o peso é o bode expiatório. É aquela coisa que eu utilizo para justificar aquelas coisas que eu sinto que são falhas na minha vida. Eu não sou boa o suficiente porque eu sou gorda, porque se eu fosse magra então eu já era boa o suficiente. Eu até fazia, mas como sou gorda porque olha, está aqui um exemplo, uma coisa física que me diz... É um bode expiatório na nossa vida muitas das vezes, porque a verdade é que o nosso peso tem uma interferência na nossa saúde. Se em termos de saúde, funcionamento do nosso corpo, como tu referias, nós estamos bem, o peso é um número. Eu sou completamente contra as pessoas pesarem-se na balança, a menos que seja, atenção, estou a eliminar as questões médicas, não é? Se tirarmos as questões de saúde médicas de cima da mesa, simplesmente a parte estética, nós somos de diferentes formas e feitios e está tudo bem. Eu sou como eu sou e ocupo o espaço que ocupo. Ponto. E o que eu faço comigo, com a minha vida e com as minhas relações é maior do que o peso. É maior do que o número das minhas calças. E falando em bode expiatório, o que é que respondemos a alguém que me escreve e diz que não tenho ninguém porque sou gorda? É um bode expiatório. É um bode expiatório. Não é por isso, é melhor curar, é uma ferida que terá que curar se calhar sozinha antes de encontrar alguém que esteja gorda, magra ou de qualquer maneira. Não tenho ninguém porque sou gorda, não é, ninguém está sozinho porque é gorda. Aliás, existem pessoas que são gordas e que têm imensos pretendentes. Eu sou fã absoluta da Preta Gil, que expõe imensas coisas no seu Instagram. É uma mulher de formas generosas, olha, com uma celulite lindíssima, que é casada com um homem muito mais novo e ele também um homem muito bonito, mas é isso, ou seja, é a atitude. Quantas mulheres que não reconhecemos enquanto mulheres magras têm uma atitude, lá está, vamos bater, não há nada a fazer, falamos de amor próprio, não é? É alguém que está bem no espaço que ocupa, como tu dizias. Uma pessoa que escreve isto, que escreve eu estou sozinha porque estou gorda, tem primeiro que curar esta vergonha que sente do corpo que tem, tenha ele que formato tiver. É mais até do que isso, Catarina, tem que aprender a gostar de si. Porque quando eu não sei gostar de mim e eu não gosto de mim, eu nem sequer sei reconhecer quando estou a ser amada. Eu nem sei reconhecer quando sou gostada. Porque nós temos esta lógica, nós temos esta mente lógica que é se eu tenho um defeito, se eu não gosto de mim, logo mais ninguém pode gostar.
logo eu não reconheço os sinais de amor, eu não reconheço os sinais de aproximação, muitas vezes até acho que é alguém que ou somos só amigos, ou então é porque criou uma coisa, e acabo por fazer autossabotagem, e entro muitas das vezes em processos de autossabotagem. Já tive imensos clientes que me chegaram com esta questão do não tenho ninguém porque sou gorda, ou não tenho ninguém porque nunca tive ninguém, então mais ninguém nunca me quer, parece que tenho aqui uma coisa que repele os outros, ou não tenho ninguém porque sou virgem. E a verdade é, eu não tenho ninguém porque eu não gosto de mim, porque eu não me aceito, porque eu meti na cabeça que eu tenho um defeito, automaticamente procuro os defeitos nos outros e depois acontece uma coisa maravilhosa, que é quem gosta de mim é porque tem um defeito, porque como eu sou muito relzinha, estou muito aqui embaixo, quem gosta de mim é porque deve ter um defeito qualquer, então também só gosto das pessoas que estão inacessíveis, porque esses é que são os bons, não é? Porque são inacessíveis para mim. Então é a minha autoestima. E acabo muitas das vezes por fazer um repel, repelir as pessoas que até se querem aproximar de mim. Estavas a dizer uma coisa super interessante, que é esta questão de quando há um padrão de nós só gostarmos do que é inacessível, e sendo que ser inacessível são pessoas que não gostam de nós, não tem a ver com serem mais bonitas, mais inteligentes, mais isto, mais aquilo, ponto. São inacessíveis porque não estão no mesmo, não gostamos um do outro. Sim. E esse padrão revela um bocadinho essa tendência de acharmos que temos tantos defeitos que só vamos gostar de quem não gosta de nós? Não só, mas também. Ou seja, normalmente nós vamos para estas pessoas inacessíveis, e a única coisa que eu ia acrescentar é indisponíveis. Indisponíveis, sim. Às vezes pode também ser alguém que é indisponível, pode não gostar de mim ou não estar disponível para uma relação ou afetivamente, pronto, whatever. Não gostar de nós, ponto, não somos Exatamente. A sua escolha romântica. Essa pessoa inacessível e indisponível pode ser porque eu acredito que, pronto, eu valho pouco e então eu só vou para cima e acabo por nunca ter, mas também pode ser uma questão de proteção. Porque ao ser inacessível, eu nunca chego a ter, logo também nunca tenho que me confrontar com estar numa relação e ter que ser eu, e ter que ver o outro, e ter que aceitar o outro e perceber. Então é quase como construir uma narrativa que só existe na minha cabeça. São normalmente as duas questões que fazem com que nós também vamos para o inacessível. E aqui na questão da gordura, perceber falavas da outra coisa, que é o estar atento aos sinais de aproximação. É que há tantas mulheres que dizem ninguém gosta de mim, e já tantas pessoas passaram pela vida delas que gostaram delas e que se tentaram aproximar delas, mas elas não quiseram. E existe isso, existem pessoas que não veem os sinais de aproximação do outro. Exatamente, porque tu fazes a visão em túnel, não é? Tu estás tão focada no teu peso, tão focada, e o teu peso justifica tudo. Percebes? O teu peso justifica o que tu consegues, porque não consegues, como olham para ti, como não olham para ti na rua, tudo. Tu só vês o teu peso à frente, logo não vês o resto. Não vês o sol, as flores, não vês as pessoas que gostam de ti, não vês as pessoas que não gostam de ti, que tu tens que pôr fora da tua vida. Não vês, porque estás a ver o peso. Estás a ver-te ao espelho e só vês isso e não vês mais nada. E a tal falta de controle. Eu revejo-me imenso nisso, tu sabes, que é o facto de estar mais gorda, mais do que a questão física ou de aspecto, é eu sentir que não fui forte o suficiente para me controlar. E isso ou seja, é por isso que me incomoda, é aí que eu vejo, que eu tento não ver, claro, mas que tendencialmente eu posso ver a falha. E não é, nós não temos todos, conseguir emagrecer não é sinal de que somos fortes e temos muita força de vontade. Não. Repara, o querer controlar, o não ser forte o suficiente para controlar, e como falávamos há bocadinho, a tua fome é uma fome emocional, então tu não estás a controlar a fome, ou a comida, tu queres controlar as emoções. E nós sabemos que nós não controlamos as emoções, nós sentimos as emoções e lidamos com elas. E o que acontece muitas das vezes é que nós temos medo de ser assoberbados pelas emoções, medo de não conseguir lidar com elas, logo não nos permitimos sentir, e então temos que recorrer a outras formas de lidar com elas, como por exemplo a comida. Mas é uma forma de...
Eu digo sempre que é algo que, quando eu estou mais nervosa, quando estou mais ansiosa, quando há alguma coisa que eu não estou a conseguir controlar, o facto de comer preenche um espaço, não é? Que quase que empurra ao vazio, ou que o desconforto que nós sentimos entre a garganta e o peito, empurra e anula momentaneamente essa sensação. Sim. E depois, mas depois lá está uma data de sentimentos que a pessoa não quer, que são a culpa, que são a vergonha, e depois associamos sempre o estar magro a uma situação de controle, lá está, de limpeza, de clareza mental, e associamos o facto de estarmos gordos ao desleixo, à falta de controle, e eu acho que é isso que é desafiante, porque a maioria das mulheres vivem essa luta em permanência. Os homens também, não é tão visível. Ainda, mas as mulheres vivem, e eu recebo, porque é dos motivos, ou se calhar, eu acho que agora era importante repetir as tuas palavras, mas é o principal bode expiatório de todos os problemas das mulheres, está ali, no peso. Sim. Eu não tenho ninguém porque estou gorda, eu não consigo estar feliz, eu era tão mais feliz se emagrecesse 5 quilos, e não estamos a falar de situações de obesidade de todo, porque, como dizias há pouco, as situações clínicas ficam de lado. Estamos a falar daquela mulher que quase que põe toda a essência da vida nos 5 quilos que não consegue perder. Como é que nós fazemos essa luta para explicar que somos muito mais do que um número? Primeira coisa, e vou voltar atrás, nas emoções, não é? E porque há uma questão aqui de controle, há fome emocional, nós temos que lidar com as emoções, porque as emoções, ou desenvolver ferramentas para lidar com elas, para que não tenhamos que comer ou fazer outras coisas para as controlar. Segunda coisa é deixar ir esta falsa ilusão de controle, porque repara, a cada 3 frases estás-me a dizer a palavra controle, e que é o que está associado aqui, é que quem é magra é mais controlada do que quem é gordo, o que não é verdade, porque tens magras que são bulímicas, ou que têm comportamentos de alimentação compulsiva, como qualquer outra pessoa. Sim. E não é por serem mais magras que têm mais controlo, mesmo porque controlo, quem faz compras compulsivamente tem a mesma questões de controlo e pode ser magra. É uma associação nossa. E nós fazemos esta associação do tipo controlo e magreza, é começar a deixar isto, a identificar. Ok, se eu tirasse a gordura de cima da mesa, vamos dizer, se eu tivesse 5 quilos a menos, eu era mais feliz, o meu casamento funcionava melhor, eu tinha mais amigos, eu tinha mais sucesso, o que quer que seja. E então vamos fazer assim, ok, vamos imaginar que eu tiro os 5 quilos, vamos imaginar que a questão não são os quilos, que mais é que eu preciso? E muitas das vezes então nós vamos ver as outras coisas que estão por trás. É como se tivesse uma pedra grande, tiras esta pedra e vais ver então quais são as minhoquinhas que lá estão. Achas que esse pode ser o desafio que podemos deixar a quem nos está a ouvir? Eu acho que é um excelente desafio. Alguém que diz que usa a frase do eu estou sozinha porque sou gorda, vamos obrigá-la a tirar a palavra gorda. Sim. E perceber porque é que ela se sente sozinha, ou porque é que ela sente que é incapaz de... Às vezes, e este lá está, seria outro tema, e será outro tema, é que estar sozinho não é um problema. É perceber, primeira coisa é, porque é que eu preciso tanto de estar com alguém? Claro. Era o ponto onde estavas a ir, não era? Uhum. E o segundo ponto então é este, se eu tirar o gorda, o que é que lá está? O que é que lá está? Onde é que vamos procurar as tais minhoquinhas que estão nas nossas cabeças? Portanto, mulheres deste mundo, gordas, magras, quadradas, redondas, de todos os formatos. Primeiro, as que engordaram, e aí vou falar aqui na primeira pessoa, não deixem que isso seja limitador nas vossas vidas. É só aquilo, se não significar de facto nenhum problema de saúde, é apenas só o peso, e às vezes estamos a impedir os outros de gostarem de nós só porque nós temos esta barreira, e aí se calhar um psicólogo fará um trabalho muito bom porque está de fora e nos vai permitir perceber e ganhar esta relação com o corpo. Nós somos muito mais do que o peso, e a aceitação, que está muito na moda falarmos na aceitação. A aceitação não é desleixo, é uma conversa que também poderíamos aqui reforçar, mas a aceitação é percebermos que somos tantas dimensões, não é? Somos tantas camadas, somos pessoas com
com tantas dimensões, com tanta coisa bonita, que não passa só pelo tal número que nós tomamos. Eu lembro-me sempre disto e dou sempre este exemplo. Eu quando estava magra no número, eu ia-me pesar e pesava-me diariamente e era um momento de aquilo definia o meu humor do dia. E eu posso dizer às pessoas que se o número desse 59,9 eu sentia-me magra e se o número desse 60,1 eu sentia-me gorda. E aqui é a prova de que é óbvio que não era estamos a falar de um diferencial de 200 mínimo. Sim, 100 gramas quase. Que me fazia toda a diferença na forma como eu olhava para o espelho. E hoje quando me lembro disso, sim, percebo que independentemente de olhar para uma fotografia e dizer sim, eu gostei deste momento em termos de imagem pura e dura, não era ali que eu queria estar, sim, em termos da minha cabeça, de todo. Sabes, estavas a falar e lembro-me de uma coisa que até te cheguei a explicar há muito tempo atrás, que tem a ver com porque é que nós engordamos quando estamos em baixo. E o facto de nós deixarmos ir esta culpa, deixarmos ir esta vergonha vai nos ajudar a emagrecer. Porque quando nós estamos em baixo, biologicamente, o que é que o nosso corpo faz? A gordura é protetora. Logo, se eu me estou a sentir muito mal e muito em baixo, para o nosso cérebro isto quer dizer... Entramos quase em modo de hibernação ou de sobrevivência. Exatamente, o nosso cérebro diz ao corpo, tens que te proteger, logo vais guardar tudo aquilo que se come, tu vais guardar. Por isso é que as pessoas fazem exercício, dietas e não emagrecem, porque estão gordas, digamos assim, de culpa, de emoções negativas e autocrítica, e é isso que está ali, porque a gordura está-me ali a proteger. Por outro lado, nós também engordamos às vezes quando estamos felizes, porque o que é que acontece? Quando estamos felizes, relaxamos, e ao relaxar é quase como se o nosso metabolismo desacelerasse, e acabamos também por engordar ali um bocadinho. Os momentos, por exemplo, eu lembro quando eu casei, depois de eu casei, ou seja, aquela altura, ainda antes de casar, quando começamos a viver juntos, aquela altura que estamos super felizes, estamos a viver juntos, eu engordei para 5 quilos. E foi uma das alturas mais felizes da minha vida e foi uma das alturas em que eu estava mais gorda. Eu deixei de fazer dietas, eu fazia dietas na adolescência e pronto, eu tive lá a minha história com o corpo e por aí fora. E recentemente estou a falar nos últimos 5, 6 anos eu deixei de me pesar e passei a fazer as coisas de uma outra forma, não olhar para o peso. E notava nas calças de ganga, é onde eu noto, nas calças de ganga, quando é que eu estava mais gorda, quando é que eu estava mais magra, e passei a dizer a mim mesma, tu dizes a vida resolve-se sozinha, e eu digo o meu corpo equilibra-se sozinho. Claro. E passei a fazer isto, mas notei que às vezes em períodos em que eu estou mais feliz, eu estou um bocadinho mais cheita, e quando eu estou um bocadinho mais estressada e tal, nós até temos aquela ideia do encovado associado à depressão, porque isso também acontece. Sim, e há pessoas que não têm essa sorte no sentido que estejam estressadas, felizes, tristes, a tendência é sempre para comer. É o meu caso, eu não tenho nenhuma sensação que me faça eu perder a fome, porque é sempre um mecanismo de compensação e de equilíbrio. Não tenho dúvida que para as mulheres há 2 temas que batem sempre na cabeça, que é obviamente o amor, esta necessidade, mas esse deixo de facto para outra conversa, que o estar sozinho no sentido solteiro não é um problema, mas lá iremos, e a questão do corpo, e perceber que o corpo não define quem somos, o corpo tem que ser um mecanismo em equilíbrio, porque a saúde é fundamental. Portanto, não vale a pena, e isto é um recado para mim, porque se calhar houve momentos em que eu estava muito magra e a alimentar-me pessimamente, e já tive fases em que estou a alimentar-me de uma forma muito saudável, cheia de nutrientes, e que não corresponde todo a um período de emagrecimento, mas que eu desincho, sinto-me muito melhor, com mais força, com mais ânimo. E é muito importante as mulheres comerem de forma saudável, as mulheres e os homens, obviamente, mas principalmente verem só o espelho de forma saudável. E eu vou deixar um desafio, depois pedia-te que deixasses outro para quem nos está a ouvir fazer durante esta semana. O meu desafio é que, por muito que custe a primeira vez, que olhem só o espelho. Percam ali um bocadinho, namorem-se. Foquem-se no que, de repente, olham-se despidos e pensam, caramba, mas eu até gosto aqui desta zona, e até um bocadinho só, mas
percam-se ali, deixem-se ficar a admirar aquele bocadinho de que gostam, até o olhar que está rasgado, ou é as bochechinhas tão bonitas, ou é os joelhos que gostam. Por acaso os joelhos é uma parte que a maioria das mulheres implicam, mas as pernas, os pés, seja o que for, percam-se ali naquele pormenor de que até gostam, mas não tenham medo do espelho, estejam com que tamanho estiverem. É perfeito o teu desafio, Catarina. Eu só acrescentava aí, para aquelas pessoas que já estão quase a fugir quando ouvem o teu desafio. Exato, não que já fujam, não fujam, porque eu não sei se vos acontece a mesma coisa, a mim acontece-me, que é no verão, quando começas a usar menos roupa, a primeira vez que eu me vejo de biquíni, eu nunca gosto. A primeira vez que eu me vejo de biquíni fico, e passado 2 dias já passou, porque aquilo já passou a ser o meu normal. Claro. Quanto mais encobertas nós andamos, ou seja, quanto menos olharmos para nós, mais rejeitamos. Por isso, não tem que olhar a primeira vez ao espelho e apaixonarem-se logo imediatamente. Não, de tudo. Mas façam-no com frequência. Digamos que o meu desafio é acrescentar no desafio da Catarina, que é acrescentem, ou seja, começam a fazê-lo com mais regularidade. É quase deita fora a balança e compra um espelho. Exatamente, e passa em vez de se calhar a pôr 30 camisolas quando estás em casa, experimenta, eu não estou a dizer para ir na rua, mas em casa experimentem andar, não tem que andar nus, mas com um bocadinho menos roupa, e reparar quando passam, não tem que ser só no espelho, mas quando passas na vitrine da sala ou qualquer coisa assim do género e está lá o teu reflexo, não é desviar logo o olhar, é permitir-me olhar e se calhar dizer algo bom, dizer... Estás bem tal e qual como estás, eu estou bem tal e qual como estou, eu sou boa tal como sou, eu aceito-me tal e qual como sou agora. Neste momento. Sim, porque a vida não é linear, não é? Não. E a vida não acontece sozinha, mas vai-se resolvendo quanto mais atentos nós somos a quem somos também, não é? E o nosso corpo é uma máquina perfeita que se consegue regular a si mesmos. E voltando ao tema de amor, e em que medida é que a gordura interfere com a capacidade de amar e ser amado, é amar a nossa gordura. Porque o que interfere com a nossa capacidade de amar e ser amado é nós não nos amarmos a nós mesmos, porque se reparares, tudo foi bater aqui. Olha, eu vou terminar com isso. Okay, porque quando nós acabarmos este episódio, eu vou comer mais umas bolachinhas, porque hoje eu vou-me dedicar a amar a minha gordura. Ok, e eu também. Bem? E vou deixar que o meu Pedro ame o meu. Agora vou parar de dizer meu, se não percebem têm que ir ouvir o outro episódio. Mas vou deixar que o Pedro ame a minha gordura, vou amar a minha gordura assim como amei os meus ossos noutra altura. Achas bem? Acho perfeito. E vamos amar a gordura dos outros também. Porque claro, sim, a gordura dos outros também. Exatamente, porque às vezes nós amamos a nossa, mas criticamos a dos outros. Vamos amar as gorduras. Vamos amar as gorduras. Obrigada, Cristiana. Obrigada. E vou-te raptar mais vezes. Vou-te trazer mais vezes dessa cidade que eu também adoro e tu sabes. Mas gosto muito de ter aqui por perto. Obrigada. Também eu. Um beijinho muito grande. Muito grande. Até breve. Até breve.